Olá, tudo bem com você? Convido para um momento agora de espiritualidade a partir da mística de Thomas Merton. Então, para nós é uma riqueza a gente estudar esse monge trapista. Nós estamos refletindo a partir deste livro, pequeno livro, mas riquíssimo. E nessa primeira parte ele fala sobre os aspectos da vida espiritual. Então eu convido você a caminhar comigo. No vídeo anterior que a gente conversava sobre ele, a gente leu junto o texto, eu nem apareci no vídeo, né? Mas acho que não ficou legal daquele jeito. Mas eu convido você a ser perseverante, tá? Às vezes a gente vai passando pelos vídeos, esse é um tema difícil para mim. Aí eu lembro do místico Mestre Eckhart, que ele dizia, ele foi acusado, né, que estava ensinando coisas difíceis para as pessoas, e ele disse como resposta assim, olha, se ninguém ensina, quem é que vai aprender? Né? Então ter essa coragem, essa disposição, essa possibilidade da gente fazer um passo a mais na nossa caminhada. Não podemos ter receio. Se a gente fica só o que foi ensinado para a gente lá na catequese, já imaginou? Né? Quando criança, pensava como criança. Como adulto, né, a gente deve pensar como adulto, viver como adulto. E a fé cristã tem esses caminhos, né? Tem esses patamares, né, vamos dizer assim, que acompanha o nosso desenvolvimento social, de igreja e também pessoal. Vamos lá então? Então, aspectos da vida espiritual. Primeiramente, o Thomas Merton, neste ponto 2, ele vai dizer que o temperamento não predestina um homem à santidade ou outro à reprovação. O temperamento meu e seu, ele faz parte da nossa personalidade. Todos os temperamentos podem servir de material para a ruína ou a salvação. A gente pode lembrar assim, né? Uma faca, quando ela é usada para o bem ou quando ela é usada para o mal. Temos de aprender a ver como viver, né, e ver como o nosso temperamento é um dom de Deus. Às vezes você está brigando contigo mesmo, né? Há tempos, às vezes tem gente aí há décadas brigando consigo mesmo, querendo ser diferente. Mas devemos aprender, né? Porque com o nosso temperamento, que é um dom de Deus. Por exemplo, eu sou mais introvertido, eu sou mais sisudo, né? As pessoas que convivem comigo acham estranho, né? O pessoal da comunidade, nossa, o Frei é mais fechado, né? Não, eu sou introvertido, sou tímido, então sou mais pensamento, eu sou muito observador, como eu fui criado na fazenda, eu até brinco que quem tem aí a experiência de ir na fazenda e ver aqueles gatos que foram os gatinhos, né? Que nascem nos telhados. Então eu sou mais ou menos um gatinho que nasceu no telhado. E a gente desenvolveu, claro, né? Foi para a escola, desenvolveu a sociabilidade, tudo. Mas algumas características são próprias, né? Além do ensinamento social, tem as características próprias. Não importa até que ponto somos dotados de um temperamento difícil ou ingrato. Tem gente que acha que eu não sou muito afetivo, sou distante. Mas o que isso pode ser de positivo? Se fizermos bom uso do que temos, se disso nos utilizarmos para servir nossos bons desejos, podemos conseguir mais do que alguém que apenas serve seu temperamento em lugar de obrigá-los a servi-lo. Então a gente pode sim contribuir, né? São Tomás diz que um homem é bom quando sua vontade se alegra com o que é bom, e é mau quando a sua vontade se alegra com o que é mau. É virtuoso quando encontra felicidade numa vida virtuosa, pecaminoso quando se compraz numa vida pecaminosa. Assim sendo, as coisas que amamos nos dizem o que somos. Né? Conhece o homem, portanto, pelo seu fim. Também se faz conhecer pelo seu início. Se o quisermos conhecer em qualquer oportunidade, temos de descobrir a que distância se encontra de seu início e quanto está próximo de seu fim. Daí igualmente o fato de um homem que, por fraqueza, peca, mas não ama o pecado.
não ser um pecador no sentido pleno da palavra. Tem os seus limites, tem as suas finitudes, porém, não vamos dizer assim, não fica ali, né? Um homem bom vem de Deus e volta para ele. Começa pelo dom do ser e pelas capacidades que Deus lhe deu. Alcança a idade da razão e principia a fazer opções. Então, aquela coisa assim, né? Caminhar ou seguir a Cristo somente no sentido de passividade, né? No sentido que a gente não faz o esforço, não faz opções, não é o caminho correto, né? A tendência dessas opções já está em grande escala orientada pelo que ocorreu nos primeiros anos de vida e também pelo seu temperamento. E continuará a ser influenciada pelas ações dos que o cercam, né, esse desenvolvimento, tanto aquilo que eu trago de mim mesmo, como aquilo que vai ser influenciado pelos acontecimentos do mundo em que vive, pelas características do ambiente da sociedade a que pertence. Todavia, essa tendência permanece fundamentalmente livre. A gente pode optar em fazer algumas coisas, a gente pode fazer penitência tendo o desejo de fazer, não fazer, né? Sentir aquilo em nós, mas ao mesmo tempo pensar aquilo em nós, mas ao mesmo tempo não realizar. Quem realiza tudo que vem vive pelos instintos, né? Instintos, e vive escravo dos instintos. Mas a liberdade humana não atua num vácuo moral, nem é necessário provocar tal vácuo para garantir a liberdade de nossa atividade, né? O homem livre é aquele que opta, não aquele que faz tudo o que dá na telha. Coação vinda de fora, fortes inclinações temperamentais e paixões dentro de nós, em nada afeta a essência de nossa liberdade. Ou seja, né, eu dei o exemplo lá que eu fui criado até os 13 anos na roça, né? Fui criado igual os gatos no telhado, mas eu tenho a liberdade como dom e eu posso optar, né? Hoje eu estou aqui gravando vídeo para o YouTube, né? Não para o YouTube, mas para vocês, né? Mas usando essa plataforma do YouTube, algo que eu não faria, né? Pela minha timidez, né? Ou talvez se eu não tivesse desenvolvido essa capacidade, optado, né? Então não teria condições. Define apenas sua ação impondo-lhe certos limites, ou seja, essa história da infância, né? As influências sociais nos impõem limites, é verdade. Define apenas sua ação, né? Impondo limites, dão-lhe um caráter particular próprio. Vai dar uma tonalidade, por mais que a gente se esforce a vencer alguns limites nossos, vai ter uma certa tonalidade daquilo que nos influencia, influenciou no passado, como eu disse, o exemplo da infância e depois do desenvolvimento, juventude, adolescência. Um homem temperamentalmente colérico pode ser mais inclinado à cólera do que o outro, isso é verdade. Mas enquanto permanece mentalmente equilibrado, ainda está livre para não se encolerizar. Espera aí, vamos com calma. Sabe por que a nossa dificuldade de entender coisa tão simples assim que está na mística e na espiritualidade cristã? A mística é uma parte da espiritualidade. É porque a gente fica muito num processo. A gente foi ensinado num processo assim: olha, se eu sentir, já estou errado. Não, a gente pode sentir tudo, a gente pode pensar tudo. Agora, alimentar esse sentimento, alimentar esse pensamento, ou consentir ou simplesmente agir por ele, aí que é a falta de liberdade, aí que é a escravidão. Então, o homem que é dado mais à cólera, ele tem a liberdade de não agir com a ação dessa cólera. Sua inclinação à cólera é simplesmente uma força em seu caráter, mas que ela pode, né, servir ao bem ou ao mal, conforme seus desejos. Então, esse vigor, essa força, ela pode se transformar, né, como uma defesa contra a injustiça, né, ficar indignado perante alguém que sofre, mas nem por isso ele vai machucar aquele que fez o outro sofrer ou vai matar. Não, né? Mas ele vai defender, ele tem essa energia de defesa. Por isso que o cristão ele não reprime, né? Ele não nega essa força vital
que existe em nós, que às vezes se expressa de várias formas, né? Mas ele sabe distinguir o que pode ser usado para o bem e o que pode ser usado para o mal. Se deseja o que é mal, seu gênio torna-se-á uma arma malfazeja dirigida contra os outros, né? Se o colérico vai agir pelo mal, então a sua força vai ser destinada para fazer o mal. Se deseja o que é bom, pode seu gênio tornar-se o instrumento controlado, destinado a combater o mal que nele existe. Combater o mal aqui que nele existe não é repressão, tá, gente? Olha, esse aqui é um ponto fundamental que a gente custa entender. Combater o mal é ele perceber, às vezes, que ele se deixa levar, por exemplo, esse homem colérico, levar por essa cólera. Então ele percebe em que momento que isso acontece. E aí ele percebe que precisa fazer um trabalho, uma luta, não de negação da força em si, mas de como ele vai fazer para não botar isso em prática. Quando tende ao mal. E aí ele pode auxiliar os outros a vencer os obstáculos que encontram no mundo. Permanece, portanto, livre, podendo desejar o bem ou o mal. Aqui eu não sei por que eu lembrei do para além do bem e do mal. Né? Se a gente ficar nesse preso, nessa ideia, não posso, para eu ser santo, eu não posso ter nada disso. Não, nós não podemos atuar a partir de impulsos, né? Mas em ter impulso, em ter força, é natural e até sadio. Seria absurdo pensar que a emoção não tem lugar na vida espiritual. Seria um absurdo pensar que a emoção não tenha lugar na vida espiritual. Parece que algumas pessoas querem se tornar angélicas, né? Ou baratas, né? Que não sentem nada, que não fica totalmente indiferente. Indiferente é um pecado, né? Quando se busca uma espécie de estoicismo, uma quietude, isto vai contra o cristianismo, né? Contra a espiritualidade encarnada. Cristianismo não é estoicismo, vai dizer o Merto aqui, adiantei. A cruz não nos santifica destruindo o sentimento humano. A cruz não nos santifica destruindo o sentimento humano. Desapego não significa insensibilidade. Muitos ascetas não chegaram a tornar-se grandes santos precisamente porque suas regras e práticas de ascetismo apenas lhes embotaram a sensibilidade, ou seja, eles estavam caminhando para um caminho não humano, em lugar de libertá-la, dando-lhe a oportunidade de desenvolver todas as riquezas de que é capaz, sob a influência da graça. Então, aquilo que é mais humano em nós, né, o que somos nós, né, vamos dizer assim, emoções, sofrimento, angústia, né, tristeza, alegria, tudo isto, a tristeza que entre aspas, né, não a tristeza causada pelo pecado, mas a tristeza causada quando se vê injustiça, né, tudo isso pode ser potencializado mais ainda pela graça de Deus. Um santo é um homem perfeito. Cuidado agora. O que você está entendendo por perfeito? Pense um pouquinho. É templo do Espírito Santo, manifesta seu modo próprio individual. Olha aqui a mística e a descoberta do tesouro de ser si próprio. Né? Cada um de nós, eu e você, somos dons de Deus. Você não é igual a mim, nem eu igual a você. Isso é dom. Ser si próprio é dom, tá? Mas aqui não estou dizendo de egoísmo, né? Ser si próprio fechado em si mesmo, não. Né? Mas o que está dizendo a graça manifesta a partir daquilo que nós temos. Algo do equilíbrio e da perfeição que encontramos no caráter bem ordenado da santa humanidade de Jesus. A alma de Cristo, unida hipostaticamente ao Verbo de Deus, gozava simultaneamente e sem que houvesse conflito da clara visão de Deus e de nossas emoções humanas mais comuns. Jesus chorou, ficou frustrado com as traições dos amigos. Então tudo isso a gente deve considerar na caminhada cristã, senão a gente vai
desejar uma espiritualidade desencarnada. Aí não é espiritualidade, é uma doença, né? Então ele sentiu essas emoções mais comuns, viveu essas emoções mais comuns, simples e íntimas. Né? Foi lá almoçar com seus amigos, Lázaro, né? Estou usando aqui o exemplo de Lázaro, Marta, Maria. Sentia afeição, pena, tristeza, felicidade, prazer ou desgosto. Jesus não era barata, né, gente? Uai. Indignação e espanto, tédio, ansiedade e medo, consolação e paz. Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, medo. Ele transpirava de medo. Se não tivermos sentimentos humanos, não podemos amar a Deus do modo como devemos amar. Pensou aí? Vamos de novo? Olha, se não tivermos sentimentos humanos, não podemos amar a Deus do modo como devemos amar, como homens, como mulheres, né? Como seres humanos. Se não correspondemos ao afeto humano, não podemos ser amados por Deus da maneira que Ele determinou amar-nos, com o coração do homem Jesus, que é Deus, o Filho de Deus e ungido, Cristo. A vida ascética, portanto, deve se iniciar e prosseguir com o supremo respeito pelo temperamento, o caráter, a emoção, por tudo aquilo que nos faz humanos. Pois todas essas coisas são elementos integrados na personalidade humana e, portanto, na santidade. Por isso, assim, né, sede santos, né? Mas, por graça de Deus, eu posso ser santo, você também, mas o seu modo de ser santo vai ser diferente do meu, né? E eu também diferente do seu. Porque um santo é alguém que o amor de Deus faz desabrochar plenamente, tornando uma pessoa em que brilha a semelhança com seu Criador. Deus potencializa aquilo que é dom, que foi dado, que é você. Então, só você pode ser você, e aí na graça de Deus. O controle da emoção pela autonegação tende a amadurecer e aperfeiçoar a nossa sensibilidade humana. Tá, aqui vocês vão ver que diferencia de repressão, de negação, né? Então vamos ler de novo. Controle da emoção pela autonegação. Aqui a gente tem que tomar cuidado com essa palavra autonegação, tá? Talvez a gente poderia dizer... externamente como não realização dos instintos, ou também a gente pode dizer não concordância, não no sentido de repressão, não alimentar os aspectos negativos, não alimentar os aspectos sombrios, mas lidar com eles, é diferente, né? A disciplina ascética não poupa nossa sensibilidade. Se o fizer, não cumpre seu dever. Ou seja, se a gente for muito sensível, não vai dar conta, né? Se realmente nos abnegarmos, nossa abnegação há de nos privar algumas vezes até de coisas de que temos de fato necessidade. Sentiremos, portanto, necessidades delas. Temos de sofrer, como alguém que treina, né? Vai para a academia, tem que ficar lá tudo dolorido, né? Músculo do braço, da perna, ou quando alguém treina para correr, né? Tem que treinar muitas vezes. Todavia, a investida da mortificação sobre os sentidos, a sensibilidade, a imaginação, a vontade, o juízo próprio tem por fim enriquecê-los e purificá-los. Não é negá-los, não é reprimi-los, é aperfeiçoá-los. Isso é um detalhe tão assim importante, né? A gente deveria já começar com os jovens, né? Conversando sobre isto, sentar, né? Essa distinção, tantas pessoas que nos procuram na direção, na confissão, que não tem noção nenhuma disso que a gente está falando aqui. Então, tudo que elas, às vezes, potências que elas têm como traço de caráter, elas acham como uma coisa maléfica, horrível. E aí fica nessa negação de si próprio, nessa falta de amor, né? No questionamento, porque Deus me fez assim, e por aí vai. Nossos 5 sentidos ficam amortecidos pelo prazer desordenado. A penitência torna-os agudos,
desenvolvendo-lhe a vitalidade natural e aumentando-a. Alguém que é muito sensível pode se tornar uma porcelana, no sentido que qualquer coisa quebra, acha ruim, não dá conta de lidar com o outro. Mas esta sensibilidade potencializada na graça, ele sabendo trabalhar nesse sentido de distinguir aquilo que é bom e é mal e como realmente perceber como isso pode ser benéfico, ele pode ser uma pessoa extremamente capaz de ver o sofrimento do outro, de ajudar a cuidar, de se perceber o que é mais necessário fazer, o que o outro mais precisa, né? Ou seja, a sensibilidade, o milindre, né, pode ser uma sensibilidade não muito trabalhada. A penitência torna-os agudos, a penitência ilumina o olhar da consciência e da razão. Ajuda-nos a pensar com clareza, julgar com equilíbrio, fortalece a energia da vontade. A penitência apura a qualidade da nossa emoção. É na ausência da autorrenúncia e da autodisciplina que se encontra a explicação para a mediocridade. Né? Se a gente não tem uma certa disciplina, por exemplo, de estudo, de trabalho, de oração, né? De vida comunitária, de vida de oração, a gente se torna pessoas medíocres. De tanta... e isto, né, o Thomas Merton vai dizer, né? Vai dizer que aqui essa mediocridade vai aparecer na arte piedosa, escritos devotos, de tanta oração sentimental que é muito próprio hoje, né? Então se confunde experiência de Deus como sentir algo agradável, e de tantas vidas religiosas, né? Esse aqui dá uma crítica terrível à vida religiosa, né? Tanto na vida religiosa consagrada, como também a vida religiosa, né, de todas as pessoas que creem. Muitos se afastam de toda manifestação desta emoção barata como uma espécie de desespero heróico e vão procurar Deus no deserto, onde as emoções nada encontram que a sustente. Mas aqui também pode haver erro, perceberam? Se a gente tentar fugir desse mundo, por exemplo, romântico, sensível, sentimental demais, né, que nós vivemos hoje, esse verdadeiro milindre, né? E se a gente tentar correr para o deserto, para outro lugar, pode acontecer, segundo o Merton, outro erro. Qual seria? Pois se nossas emoções realmente deixarem de existir no deserto, nossa humanidade também se extinguirá. Ou seja, nem 8 nem 80, né? Mas uma purificação das nossas emoções, sentimentos, aquilo que nós chamamos de sentimentos hoje, né? Devemos voltar do deserto com Jesus ou João Batista, com nossa capacidade de sentimento desabrochada e aprofundada, fortalecida contra os apelos da falsidade, prevenida contra as tentações, magnânima, nobre, pura. Emoções capazes de compadecer, de sofrer com, de ser capaz de defender aqueles que sofrem, de ajudar aquele que está caído à beira da estrada, né? E por aí vai. Muito bem, gente, isso foi mais um ponto, tá? Espero que você esteja comigo até aqui. Partilhe esse vídeo e também curta para que o YouTube ofereça para as outras pessoas, tá? Porque é muito difícil a gente encontrar por aqui no YouTube, pelo menos a gente tenta procurar e não acha reflexões assim sobre mística, espiritualidade. Gente, aqui não é psicologia, tá? Aqui é mística mesmo, né? Aí você fala, Frei, você é psicólogo também, etc e tal. Mas isso aqui, gente, Thomas Merton, tá? Não é um psicólogo falando, não. É o Thomas Merton, tá bom? Bom estudo para você. Me acompanhe, tá, nos vídeos do Thomas Merton. Gostaria muito de seus comentários abaixo. Isso ajuda bastante a gente orientar o conteúdo aqui, tá bom? Abraço e até mais. Fique com Deus. Tchau.